Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para continuar então o nosso curso sobre os florais de Bach. Como passaram de ontem, tudo bem? Lembrando então que hoje nós vamos falar sobre o grupo 2, que reúne os florais que tratam da incerteza, insegurança e indecisão. Tá? Então são vários os florais que nós vamos conversar sobre ele hoje. O escleranthus, o cerato, o gentian, o gorse, o hornbeam e o adwood. Vamos primeiro dar uma relembrada do que a gente viu ontem, quando nós falamos sobre os florais do grupo do medo. Então nós falamos sobre o mimulus, que lembram, é aquele floral que você tem medo de coisas conhecidas. Então, medo de tempestade, medo de barata, medo de avião, medo de assalto, medo de doença, medo do desemprego. Esse é o mimulus. Já o aspen é aquele que nós vamos tratar de medos de causas desconhecidas, que eu não sei o que é, aquela sensação que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tenho medo, mas eu não consigo definir que medo é esse. Às vezes eu sonho com sonhos ruins, de coisas ruins que vão me acontecer. O rock rose, ele é, vamos dizer assim, um agravante do mimulus. É o medo de causa conhecida, mas já chega a um pânico, né? Eu já tenho um medo bastante exagerado, é um pavor, né, de uma situação. O cherry plum é aquele em que a pessoa tem o medo de perder o controle. Então, são aquelas pessoas que ela tem medo de se estressar e partir para briga, em bater em alguém, em ofender alguém. Então, esse é o cherry plum. E o red chestnut são aquelas situações que a gente tem medo e preocupação com o outro, que vai acontecer com o outro. Então, é a mamãe que não quer que o filho brinque no parquinho, porque tem medo que ele vai cair e se machucar, que não quer que ele viaje, porque tem medo que o avião vai cair, enfim. É esse medo e essa preocupação que a pessoa tem com o outro. Agora, nós vamos começar, então, a falar sobre os florais que nós ficamos de falar hoje, que é o do grupo da incerteza, insegurança e indecisão. O primeiro que a gente vai falar é sobre o escleranthus. O escleranthus é o floral, olha, aí tá a foto, né, de como é que é a planta. É quando uma pessoa tem incerteza ou indecisão entre duas situações. Então, ela fica em dúvida em relação a duas situações. O que acontece? Imagina aquela situação assim. Vamos pensar numa pessoa escleranthus que vai lá na manicure. Aí chega lá, a manicure tem um rosa claro, um rosa escuro, ou vermelho e um nude. E a pessoa então fica na dúvida. Ela fica sem saber que cor escolher. E aquela dúvida demora. O que é interessante do escleranthus? A pessoa tem dificuldade de tomar decisão, mas ela não fica perguntando, ela guarda aquela dúvida com ela, tá? Ela não fica procurando conselho. Então, ela fica lá em silêncio, o que ela decide, o que ela resolve. E isso faz com que as pessoas escleranthus tenham oscilação de humor. Aquela pessoa que ri, que chora, que uma hora tá triste, outra hora tá alegre. Então, a pessoa tem essa oscilação de humor. Então, ela sempre tem essa dúvida, ela fica nessa dúvida. Eu me lembro, eu gosto de dar exemplo que fica fácil da gente entender, é uma situação da minha vida, muitos anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, numa grande empresa, eu era assistente social na empresa, e eu passei num concurso também para ser assistente social. E eu fiquei em dúvida se eu ficava na empresa que eu estava ou se eu me demitia e ia para aquela empresa que eu fiz concurso. Como eu não sou tipo escleranthus, isso não foi muito difícil. Eu peguei um papel,
coloquei de um lado todas as vantagens de ficar na empresa A, todas as vantagens de ir para a empresa B, depois todas as desvantagens para ficar na empresa A, as desvantagens de ir para a empresa B, e eu consegui resolver. Claro que se fosse hoje que eu tivesse que tomar uma decisão, eu podia dar uma ajuda lá com o esclerantos. Mesmo eu não sendo tipo esclerantos, eu estava vivendo um momento de decisão, eu estava vivendo um momento de incerteza em relação entre duas coisas, que era ou permanecer na empresa ou ir para a empresa nova que eu tinha feito o concurso. Então eu decidi e tudo mais. Se eu fosse um tipo esclerantos, as coisas teriam sido bem mais difíceis, bem mais complicadas. Então o esclerantos, ele é para as pessoas que são assim, que têm essa dificuldade de decidir entre duas coisas, mas eu também posso viver um momento esclerantos. Eu estou vivendo um momento que eu tenho que decidir se eu continuo morando no Brasil ou se eu mudo para o exterior, por exemplo. Então são situações assim que o esclerantos pode ajudar. Mesmo não sendo seu floral de tipo, ele pode estar sendo aquele seu floral de situação naquele momento, ok? Estamos aí com a Elaine, a Ida, a Isabel, o Miguel e a Lidiane. Tudo bem com vocês? Então, olha, vamos continuar atentos aí para vocês saberem se vocês vão se identificar com algum dos florais que a gente vai falar hoje, ou se você conhece alguém, né, um parente, um amigo, um chefe, um professor, um colega de trabalho que tem uma dessas características dos florais que nós vamos falar hoje, que são os florais, então, da incerteza, insegurança e indecisão, ok? Qual é a qualidade positiva de uma pessoa esclerantos? É uma pessoa, então, que tem certeza, tá? E tem decisão, aquelas pessoas que decidem. E decidem com equilíbrio, tá? E em todas as circunstâncias. Ela tem capacidade de tomar decisões rápidas e realizar tarefas e fazer escolhas sem que isso seja um grande dilema. A vida, gente, é feita de escolhas. A todo momento a gente está tendo que escolher, né? Uma pessoa esclerantos gasta muita energia para escolher. Fica ali um tempão, não escolhe, não escolhe, não escolhe, fica sofrendo. Então, quando ela toma o floral e ela passa a ter a qualidade positiva do esclerantos, o que fica bacana? Ela não sofre, né? Ela decide aquilo sem um grande dilema. Então eu gosto de dar o exemplo, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade para sair de casa e chega atrasada no trabalho que fica lá um tempão decidindo, vou com que roupa que eu vou com essa ou vou com essa? E aquilo consome energia, consome o tempo, às vezes a pessoa passa a não ter tanta credibilidade, né? Perde um pouco a credibilidade por conta dessa indecisão que ela tem para decidir algumas coisas. Então, quando você é esclerantos e você toma o floral, você passa a ter, então, essa segurança na hora da decisão, ok? Agora vamos falar do cerato. O cerato, ele é um floral para aquelas pessoas que procuram conselho e confirmação dos outros, porque não acredita na própria decisão. O que é importante a gente lembrar, então? O esclerantos, ele nem fica perguntando para o outro. Ele tem dúvida entre duas coisas e ele fica se martirizando com aquilo. Já o cerato, não. Ele até decide, mas depois ele começa a ter dúvida da sua decisão. E aí ele começa a perguntar para os outros. Aí ele pergunta para os outros fala uma coisa diferente, aí ele toma uma decisão diferente e acaba depois até se arrependendo da decisão que ele tomou, ok? Então, olha lá, procura conselho e confirmação dos outros, porque não acredita em sua decisão. Então, pessoas que não têm suficiente confiança em si mesmas para confiar nos seus próprios julgamentos e decisões. Então, ela não confia naquilo que ela está decidindo, naquele julgamento que ela está fazendo. Então, elas até decidem, mas elas duvidam da sua decisão
e vão buscar conselho e confirmação dos outros. E muitas vezes a decisão que ela já tinha tomado era a mais correta, e quando ela vai então na ideia do outro, ela acaba às vezes tomando uma decisão errada, né? E às vezes até se arrepende por isso. Então eu fui educada, né, por meu pai e por minha mãe com bastante, como é que a gente chama, esses pensamentos, essas frases, né? Então eu diria que seria uma frase assim: a Maria vai com as outras, né? Então ela tem a decisão dela, mas aí o outro fala, ela faz diferente. Nós vivenciamos agora, recentemente, um bochicho que o medicamento tal, ele era bom para tratar o coronavírus. O que a gente viu? Aquele monte de gente indo na farmácia, comprando, até sem saber se realmente é verdade, se aquilo realmente vai ter função, se aquele medicamento vai ser tomado e tal. Então, aí apareceu um monte de cerato, né? Um monte de cerato. Pode até que as pessoas não fossem, mas nesse momento aí de medo, elas seguiram ali o conselho, a dica, né, de alguém, e tomaram uma decisão de ir lá comprar e acabar com esse medicamento. Oi, André, tudo bem? O André tá falando aqui de transtorno de bipolaridade. Você viu ali que o escleranthus, ele é um floral que a pessoa tem uma mudança de humor. Mas lembrando lá no nosso começo, o que acontece? O porquê que as pessoas apresentam uma certa doença? Lembra que a gente falou que a gente não trata a doença com floral, a gente trata a pessoa, né? Então, vamos dar aquele exemplo. Então, vamos pegar aqui uma pessoa com gastrite, que é uma coisa física, é mais fácil da gente dar como exemplo. Ela pode ir lá no médico do estômago, lá no gastro, e ele dá o mesmo medicamento para a pessoa A e para a pessoa B, porque na verdade ele está tratando a doença. Num terapeuta floral, pode que a pessoa que tem gastrite, a pessoa A, né, ela saia com floral e a pessoa B saia com outro floral. Por quê? Porque o que está levando a A e a B a ter gastrite são situações da personalidade. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pensar que uma pessoa é escleranthus, vamos falar já dos florais que a gente já viu até agora. A pessoa é escleranthus, ela tem muita dúvida, e aquilo vai consumindo ela, porque ela não consegue decidir, ela se atrasa para tudo, as pessoas cobram isso dela, ninguém mais quer marcar nada com ela, porque ela nunca chega no horário, etc e tal. Ela se consome com aquilo, e esse desequilíbrio faz com que ela tenha, então, o órgão de choque dela, o estômago, ela faça uma gastrite. Aí vamos pensar na pessoa do medo lá. Uma pessoa rock rose, que tem pavor, e ela tem tanto medo de chuva, medo disso, medo daquilo, que isso também leva a um desequilíbrio e ela também faz uma gastrite. Então, as duas pessoas com gastrite, uma vai precisar do rock rose, porque a causa do desequilíbrio dela está no medo excessivo, e a outra vai precisar do escleranthus, porque a causa está lá na dúvida, dela não conseguir decidir entre duas coisas. Por isso que a gente trabalha esse equilíbrio, né, com os florais, por isso que ele chama o Dr. Bach fala, cura-te a ti mesmo, né? Então é um processo de autocura, onde a pessoa então vai usar o floral e ela vai então se curar dessa situação que ela está vivendo. E aproveitando aí o gancho, que o André está perguntando de uma doença emocional e tal, a gente fala hoje, estamos falando do floral de Bach, mas a gente tem vários florais, vocês já devem ter ouvido falar. Então, hoje a gente definiria mais ou menos assim, né? Que os florais de Minas são para as questões mais físicas, os florais de Bach para as situações emocionais, e os florais de Saint Germain para as coisas espirituais, né?
Então hoje eu fiz um curso ano passado para trabalhar com terapia quântica, com os florais quânticos, e nós temos os florais quânticos, né, que a base deles são esses 3 florais, ou o Bach, ou o Saint-Germain, ou o floral de Minas. Ok, André? Qual é a qualidade positiva da pessoa Cerato? Né? Então ela vai aparecer, como que a pessoa vai ficar? Ela vai ficar confiante da sua decisão, tá? E vai seguir a decisão que ela tomou. Ela não vai ficar perguntando para todo mundo, tá? Ela vai ter autoconfiança, então ela vai confiar na decisão que ela tomou. Promove a certeza e a fé na própria intuição. Então é o resgate aí da fé, ok? Então, comparando um pouquinho o escleranthus, que a gente viu antes, com o cerato, então o escleranthus, a pessoa tem dúvida geralmente entre 2 coisas, e fica naquilo, mas não pede opinião, mas tem um desgaste muito grande por conta daquela indecisão. Já o cerato, ele até decide, mas na dúvida ele vai perguntar para os outros, e acaba às vezes mudando aquilo que ele tinha decidido, e confia no que o outro falou. E muitas vezes ele estava certo e o que o outro indicou estava errado, e aí ele acabou tomando a decisão errada por não confiar nele mesmo. Então, eu vou dar assim um exemplo. Uma pessoa escleranthus, por exemplo, ela fica em dúvida entre 2 vestidos. Ela tem um casamento, ela fica em dúvida. Vou com esse, e fica ali naquele martírio, e tá todo mundo pronto para o casamento, ela ainda não decidiu. Aí ela chega atrasada no casamento, porque foi sofrido para ela decidir sobre aquilo. Já a pessoa cerato, ela tem dúvida em mais que em mais que 2 às vezes, né? E ela começa a pedir opinião. Ela pede opinião, o que você acha, o que você acha? Aí geralmente pede pro marido, aí ela tem lá um verde, um vermelho, um azul, com qual que eu vou, né? Aí o marido olha lá e fala, vai pro verde, né? E ela já tinha pensado que ela queria ir com o azul, porque combinava mais com a bolsa, mais com o sapato, mas aí o marido falou que é pra ir com o verde, ela acaba indo com o verde. Aí chega lá no casamento, tá todo mundo de verde, ela fala, meu Deus, podia ter vindo com azul, que eu não tem tanta gente assim de azul, eu vim de verde, tá todo mundo de verde. Mas aí já tomou a decisão, por conta dela não ter, naquele momento, autoconfiança, de bancar o que ela tinha escolhido e ir na decisão, né, na influência de outra pessoa, ok? O gentian. O floral gentian é a pessoa que tem desânimo por uma causa conhecida. Voltando um pouquinho aqui no cerato, só para dizer, ele é um ótimo floral para os terapeutas, né? As pessoas que trabalham com aconselhamento, seja de terapia, seja de medicamento, seja enfim. Por quê? Porque ele dá segurança, vai dar uma autoconfiança naquilo que ele está passando, né? Para a pessoa que o procurou, que precisava da ajuda dele, ok? O gentian. O gentian é para um desânimo por causa conhecida, tá? Então ela desanimou. Tá precisando de emprego, foi fazer um teste. Foi lá, achou que não se saiu bem na entrevista, aí fica nervosa, fica chateada, eu não vou mais, também não vou mais procurar emprego, porque eu fui lá e não deu certo, não saiu como eu queria, não soube responder, enfim. A pessoa fica em dúvida e com uma visão negativa daquela situação, tá? Então são os que sofrem, né? E perdem a coragem com facilidade e se deprimem quando as coisas não dão certo, quando enfrentam dificuldades ou encontram pequenos contratempos. Então vai lá, faz vestibular e não passa, né? Então aí fica desanimado, não vou mais fazer, não vou mais estudar, porque eu não vou conseguir, e aí se deprime, né? Então nesse momento a pessoa precisa aí do amparo do gentian, a pessoa fica desanimada com aquela situação. O positivo da pessoa gentian, fé levando a resultados positivos. Então a pessoa acreditar e ter convicção que ela pode tentar novamente
e vai confiar naquilo, tá? E vai ter a certeza que a dificuldade dela vai ser superada e que ela vai conseguir. Então, se ela fez um teste no Detran e não passou, ela não pode desanimar e falar, não, nunca mais vou tentar. Ela tem que acreditar que, e o Gentia vai ajudar nisso, acreditar que ela consegue de novo, que ela vai poder passar no exame, seja no vestibular, seja que ela vai se sair bem lá na entrevista de emprego. Tá? Nenhum obstáculo parece ser tão grande e nenhuma tarefa tão difícil de compreender. Tá? Então, a ter fé para vencer a qualquer prova. É uma fé protetora, né? É uma fé que a gente acredita assim, eu posso, né? É o que a gente fala muito, bastante do pensamento positivo, eu vou conseguir. Então, aquela frase, lembrar-se que quando uma porta se fecha, outras estão se abrindo. Eu sempre digo assim, o que Deus está preparando para mim de tão bom que isso aqui não deu certo. Né? Ele está preparando coisa muito melhor. E o Gentia, muitas vezes, ele não tem essa capacidade de pensar assim. Aí ele desanima, acha que não vai dar, então não adianta tentar de novo, e por aí afora. Então o Gentia vai ajudar essa pessoa a voltar a ter essa fé, essa crença de que ela é capaz. Ok? Vamos falar agora do Gorse. O Gorse é uma falta de esperança, um desânimo muito grande. E ele desiste de lutar. Então, ele é muito mais forte do que é o Gentia. O Gentia, ele desanima e tal, mas ele ainda vai de novo lá na entrevista, né? Já não vai mais com aquele ânimo e tal, mas ainda vai. Vai de novo lá tentar o teste do Detran, achando que não vai valer a pena, mas ele vai. O Gorse não. Né? O Gorse, ele desiste de lutar. Ele acha que não adianta, que não vai dar certo, que não é pra ele, que ele não vai conseguir, né? E as coisas ficam complicadas. Então, vamos lá. Pessoas que desistiram da luta. Esse é o Gorse. Podem estar sofrendo de uma doença crônica ou incurável e souberam que mais nada pode ser feito para ajudá-las. Ou talvez pense que essa doença é hereditária e, portanto, é incurável. Então, aquela pessoa que recebe um diagnóstico, fala, não adianta fazer mais nada, não vou tomar remédio, eu não vou me tratar, eu não vou fazer o regime, eu não vou cuidar, porque não vai dar certo, porque não... Enfim, ela desiste de lutar, né? Ela se sente condenada àquela dor e àquele sofrimento e não faz nada para melhorar. Né? Então, esse é o Gorse, tá? Então, a pessoa realmente é aquela que a gente diz, né? Jogou a toalha, não quero mais, não vai resolver. E isso a gente sabe, né? Que a forma como a pessoa recebe uma notícia faz toda a diferença, né? Na cura da doença ou como ela vai lidar com aquela situação. Se eu tô diante de uma pessoa Gorse, ela vai ter mais dificuldade para se recuperar, por quê? Porque o pensamento dela já é de derrota. Não tem mais esperança, não adianta lutar, ela desiste mesmo de lutar. Se ela então tomar, né, o floral e ela chegar na qualidade positiva da personalidade do tipo Gorse, ela vai ter um grande senso de confiança e esperança, independentemente do problema físico ou mental que ela possa estar passando. Ela vai acreditar que aquilo é possível, que ela pode dar conta daquilo. A pessoa se sente mais feliz e radiante, a vontade de tentar novos caminhos para realizar o que deseja alcançar. Então, o positivo do Gorse é aquela pessoa, então, que volta para a luta. Né? No começo, lá quando ela estava no Gorse negativo, ela desistiu de lutar e agora ela volta para a luta. Ok. Hornbeam, né? O Hornbeam, muita gente aí vai se identificar, né? Tem bastante pessoas que se identificam aqui com Hornbeam, tá? Sentimento de segunda-feira de manhã.
Gente, eu já fui Hornibin uma época, viu? Fui, eu me lembro que à noite eu escutava a musiquinha do Fantástico e eu vontade de chorar, né? Porque no outro dia começava tudo de novo, né? Então aquele sentimento mesmo, o que é essa insegurança? De que eu não vou dar conta. Quando acorda, que desperta lá o telefone, o celular, ou o despertador, o que seja, você fala assim, não vou dar conta. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Eu não vou dar conta. Então, as pessoas que acordam duvidando da sua capacidade de encarar o dia de trabalho, achando que não tem forças para lidar com isso e acabam deixando as coisas para depois. Então, aquela pessoa que, se ela puder empurrar com a barriga, ela vai empurrar com a barriga, tá? Se ela não pode, que ela tem compromisso, ela tem horário, ela tem que bater o ponto e tal, ela vai. Mas o que é interessante do Hornibin? Depois que ela levanta, ela rompe com aquele primeiro momento, fica tudo muito bom. Ela consegue dar conta. Então ela dá conta, né? Mesmo aquele mostrando aquele cansaço e tudo mais, ela vai dar conta. São as pessoas que às vezes lançam mão de energéticos e tudo mais para poder sair da cama, né? Para poder dar conta do que ela tem que fazer. Mas olha que interessante o Hornibin. Ele tem uma dificuldade para levantar, daí ele levanta. Ele chega no trabalho, se alguém falar para ele assim, hoje tem uma festa à noite para ir, vamos? A pessoa topa na hora, tá? Então ela tem um ânimo muito bom quando se fala em lazer, tá? Então o que ela não gosta é de coisas que viram obrigação. Então ela começa bem na academia, porque tá legal, tá gostoso, tá achando legal. Quando virou obrigação, que ela pagou, que ela tem que ir e tal, ela já desanima, tá? Então ela já quer desistir daquele compromisso. Então essa pessoa é o Hornibin. Então para quem tá desistindo aí das academias, logo que começa e tudo mais, tá na hora de começar a pensar aí na possibilidade de um Hornibin. A pessoa, então, positiva, Hornibin, tá? Ela passa a sentir maior entusiasmo e interesse pela vida em geral, de maneira que cada dia para ser esperado como uma experiência agradável e não como uma obrigação. O trabalho do dia a dia, né? O trabalho que ela tem que fazer todo dia deve ser encarado com alegria, prazer e dinamismo. Então ela se sente bem, né? Então o Hornibin positivo é a Elaine conhece uma Hornibin, tá? Ok. Muita gente, o Hornibin, né? Muita gente. Mas tem aí o floral para dar um up. E a gente não ficar só animado com festa, se animar com as coisas do dia a dia também, ok? O wide oat. Gente, olha o wide oat, é aveia. Olha aí o desenho. Tá? É aveia. Incerteza sobre a direção da vida. Isso aí tem muito jovem, né? Muita... a Lidiane me perguntando se o Hornibin pode ajudar a manter o foco. Então, Lidiane, ele vai te dar um ânimo em relação à vida, tá? Só que, de repente, você pode ter tanto ânimo e fazer um monte de coisa e perder o foco. Nós vamos falar aqui do Wide Oat, que talvez seja mais indicado para essa questão do foco, que é a direção da vida, né? É a gente não ficar preso e misturado com muitas coisas. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Wide Oat. Então, ó, incerteza sobre a direção de vida. Então, tem a ver isso do foco, né? Que ela tá perguntando aqui. Então, olha lá. Pessoas que não sabem seu propósito, o seu rumo de vida. Chegar à encruzilhada da vida, estão completamente indecisas sobre o que fazer. É útil para tomar decisões importantes na vida, tais como escolher ou mudar de carreira. Então, o que é importante a gente pensar aqui no áudio? São aquelas pessoas que começam um monte de coisa
e quando ela enjoa, ela desanima com aquilo, ela muda para outra, daí ela muda para outra, daí ela muda para outra, daí ela muda para outra, tá? Então essa dificuldade que a pessoa tem de ficar focada, ela se aborrece com facilidade. Então ela descobre, não, agora eu quero fazer tal coisa, aí começa a faculdade, aí não termina, vai para outra, não, agora eu descobri que não, agora eu achei meu caminho. É isso, eu gosto de pintura, vou pintar, e compra tudo que precisa para pintura, começa a pintar, aí enjoa daquilo, não, mas agora eu decidi que eu quero, não, vou ser massoterapeuta, aí faz o curso de massoterapia, aí não vai, a coisa não acontece. Então, é uma pessoa wide out, tá? Então, se for nesse sentido, Lidiane, que você falou, do foco, o wide out, é que para deixar a pessoa um pouco mais definida. E aí ela não fica, como vou dizer assim, ela não enjoa, ela não desanima, né? Ela vai adiante naquilo que ela decidiu. Então, olha a qualidade aí positiva do wide out. É a visão clara do que fazer na vida, com ideias e ambições positivas. Então, se eu não tenho isso, eu fico sem foco. Cada dia eu faço uma coisa, eu faço um curso disso, eu faço, não, agora eu quero esse curso, daí eu faço outro curso, daí eu abro um negócio, eu fecho, daí eu vou para outro, enfim. Então, quando eu sou um adult, eu fico, que seria pulando de galho em galho, tá? Então, eu vou ter uma visão agora mais real do que são as minhas ideias, as minhas ambições, e vou ter capacidade de decidir sobre o caminho verdadeiro, aquilo que efetivamente eu quero. E os talentos que eu possa ter, por exemplo, eu sei trabalhos manuais, eu sei um monte de coisa, eu vou usar de maneira construtiva e dirigida. Não vou ficar pipocando num monte de coisa e as coisas não acontecendo, né? Eu não sendo produtivo e não alcançando o sucesso ou o meu objetivo, tá? Elas já não desistem quando estão aborrecidas. Porque a pessoa de hoje, ela começa uma coisa e ela acha que vai ser só coisa boa. E aí no primeiro obstáculo ela desiste, daí ela muda para outra. Aí no primeiro obstáculo ela desiste, muda para outra. E aí com essa essência ela vai compreender, né, que mesmo ela se aborrecendo, ela pode conduzir aquilo, ela pode resolver, enfrentar essas situações e continuar, tá ok? Então, seria isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para eu comentar com vocês, né? Então, lembrando lá que o escleranthus, né? A pessoa tem dúvida entre duas coisas, também pode ter uma mudança de humor, ora triste, ora alegre, né? Ora com otimismo, ora com pessimismo. Então, você é uma pessoa que fica muito nesse transtorno aí de humor, eu posso pensar então lá no escleranthus para ajudar nessa situação, tá ok? O cerato, ele vai trazer sabedoria para nossa intuição, vai deixar a gente mais intuitivo e acreditando nessa nossa intuição. Então, porque a pessoa às vezes tem uma intuição e não acredita nela, e começa a perguntar para os outros e tomar decisão em função dos outros. O gentian é para aquela pessoa que tem um desânimo porque acontece uma coisa que ela fica descontente, não fui bem na entrevista, não fui bem no teste, não passei no vestibular, e acaba desanimando em relação às coisas. O gente então vai trazer essa pessoa para a luta, né? Vai trazer ela para voltar a ter fé, né? E que ela pode conseguir. O Gorse, ele é mais forte, vamos dizer assim, né? Do que o gente, porque no Gorse a pessoa realmente desiste da luta. Não adianta, não quero, não vou mais fazer vestibular, e não faz mesmo, não vou mais tomar esse medicamento, e não toma mesmo, né? Então é mais complicado. Então precisa aí retomar essa pessoa, e o floral vai ajudar nesse sentido, tá ok? O Hornbeam é para pessoa que tem a síndrome da segunda-feira, né?
Tem aqui de manhã, a pessoa não dá conta, acha que não vai dar conta, mas depois ela rompe aquilo, quando ela vai para o trabalho, ela se dá bem, ela consegue fazer, ela faz o trabalho dela sem nenhum problema, mas o início ali, ela conseguir ir lá, ela tem essa insegurança que ela acha que ela não vai conseguir, mas ela consegue. E o Hornby, então, vai ajudar a pessoa a encarar essa rotina, tá? Ela tem uma insegurança se ela vai dar conta daquela rotina. E o Hornby vai ajudar que ela consiga. O Wide Out já é mais para propósito de vida. Então, a gente pega aí muitas pessoas, né? Os jovens aí que estão para decidir por carreira, que carreira tomar, e aí faz uma coisa, faz outra, e fica pipocando num monte de profissão, num monte de coisa para fazer. O Wide Out vai ajudar nesse propósito de vida, né? Muitas pessoas, às vezes, já estão aí na faixa dos 30 e ainda estão sem descobrir o seu propósito de vida. E o Wide Out vai ajudar bastante a pessoa a decidir, começar o seu trabalho e não desistir diante de qualquer aborrecimento. Ok? Então, hoje nós falamos do grupo então da incerteza, da indecisão e da insegurança. E para amanhã nós vamos falar do grupo 3, falta de interesse nas circunstâncias presentes. Vocês vão conhecer provavelmente gente assim, né, que não tá aqui no presente, tá? Não tem interesse para as coisas do agora. Isso mesmo, Lidiane, o Wide Out vai ajudar muito naquelas pessoas que têm... Pessoas que já passaram, por exemplo, continuam morando no Brasil ou vão embora, né? Esse é um esclerantos, porque a pessoa ficou em dúvida entre duas coisas. Mas por trás disso também tem um propósito de vida, né? Que é você decidir por uma carreira, por um modo de vida muito diferente. Aí o Wide Out vai ajudar muito, né? Para você ter... você está em dúvida, começa um curso, vai para o outro. Hoje nós temos muitas pessoas assim, que começam uma faculdade, depois desiste, vai para outra, e desiste. Então o Wide Out vai ajudar muito nessa situação de te dar um propósito mesmo, né? E você não ficar desistindo a todo momento. Ele vai te dar uma clareza e você pode decidir. Então é isso mesmo, Lidiane. O Wide Out dá nossa, clareia muito, muito, muito mesmo que rumo a gente vai tomar na vida, ok? Obrigada, Isabel, tá? André, obrigada. Vocês estão se achando aí? Espero que sim, né? Eu me acho em vários, viu? Depois a gente vai conversando aí. Até o final nós vamos falar sobre todos eles e a gente vai acabar se encontrando. E como eu falei, no início a impressão é que a gente precisa de todos, né? Depois a gente até vai fazendo um processo de autoconhecimento e a gente consegue, então, vendo realmente qual é o nosso floral que pode nos ajudar aí na nossa vida, ok? Então, amanhã nós vamos falar sobre falta de interesse nas circunstâncias presentes. Esse vídeo vai ficar lá no meu canal do YouTube, no Fátima Losso. Então, vocês vão ter a oportunidade de assisti-lo quantas vezes vocês quiserem. Obrigada, gente, pela presença. Um grande beijo. Amanhã às 17h nós estamos aqui novamente, ok?